Fala galera, tudo bem? Meu nome é Bruno Busnardo. Hoje vou fazer um resumo sobre a ditadura militar. Primeira coisa a se decorar: a ditadura militar começa em 1964 e vai até 1985. 21 anos de ditadura militar. Vamos falar sobre o seu início. A ditadura militar, quando ela foi implantada, nós podemos dizer que ela foi implantada com a ajuda dos civis. Então, o golpe ou revolução, ela deve ser chamada de golpe civil-militar ou revolução civil-militar. E por que eu estou me preocupando um pouco sobre essa palavra revolução e golpe? Porque a palavra golpe vai ser usada por aqueles que perderam o poder como uma forma de dar uma palavra, de usar uma palavra pejorativa ao que aconteceu. Enquanto que aqueles que deram o golpe vai usar a palavra revolução, pois a palavra revolução não é pejorativa, a palavra revolução é uma coisa boa. Então, cada lado vai ter sua opinião. Agora, se é golpe, se é golpe militar, civil-militar, ou se é revolução civil-militar, aí depende de cada um. Então, revolução ou golpe são dois pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Beleza? Então, continuemos. Vamos começar a falar sobre a ditadura militar. Como da outra vez eu já coloquei para vocês uma linha do tempo, vou novamente apresentar a linha do tempo e depois essa parte onde aparecem os pormenores, eu vou falar mais para frente. Já aproveitando a situação. Essa linha do tempo, como é uma revisão, ela vai se estender por 21 anos em uma hora e pouquinho. Então, fica difícil não ter generalizações, pular uma coisa ou outra, ou seja, é uma revisão. Então, vamos ao primeiro governo. O primeiro governo começa aqui em 1964 e o primeiro presidente do Brasil se chamava governador Castelo Branco. Esse é o primeiro presidente, aquele que você tem que decorar. No caso, são só 5 para decorar. Não é tão difícil. O primeiro presidente governa de 64 até 67, quando tem aqui uma nova Constituição. E nessa nova Constituição, temos um novo presidente também. Esse presidente se chama Costa e Silva. O novo presidente do Brasil se chama Costa e Silva, que governou o Brasil até 69. Porém, ele é cometido de uma doença, ele morre, e aí por isso ele vai ser substituído. O seu substituto deveria ser o vice-presidente, o cara chamado Pedro Aleixo, entretanto, não foi isso que aconteceu. Quem assumiu foi uma junta militar. Essa junta militar vai escolher o novo presidente, e esse novo presidente é o presidente Médici, que governou o Brasil de 1969 até 1976. 74. Quando o novo presidente do Brasil, um cara chamado Geisel, se torna o novo presidente do Brasil. Esse cara vai governar até 79, quando vem o último presidente da ditadura militar, que é um cara chamado João Batista Figueiredo, qual eu estou marcando aqui, que vai governar o Brasil até o ano de 85, quando a ditadura militar tem o seu fim. Agora vamos voltar à primeira parte. Uma coisa que vale a sua atenção e tentar decorar, que o governo de Castelo Branco até mais ou menos 68, ele é conhecido como dita branda ou ditadura branda. Eu, particularmente, não colaboro com essa ideia, porque ditadura branda é uma ditadura de qualquer forma, os direitos civis são cerceados, a liberdade de expressão também é cerceada, porém, se convencionou a dizer que esse primeiro período se chama ditadura branda. Então, de 68 aqui em diante, podemos dizer que começa um novo período da ditadura militar, que se estende até o governo de Geisel. Esse período é chamado o período mais duro, mais repressivo, também conhecido como Anos de Chumbo.
É o momento em que a ditadura militar vai se tornar bem mais eficiente na sua proposta. Inclusive vai instaurar no Brasil um estado policial de terror. Estado policial de terror, o que significa que ela vai, mesmo dentro daquilo que ela achava legal, ela vai superar a legalidade, vai começar a praticar atos de tortura e assim por diante. Por isso, é um momento em que a ditadura vai se tornar cada vez mais eficiente naquilo que ela se propôs a fazer. Porém, durante o governo de Geisel, nós teremos uma diminuição desse potencial, principalmente depois de 74, quando temos uma crise mundial, a crise mundial do petróleo, e aí a ditadura vai começar o seu processo de transição. De acordo com eles mesmos, e está marcado aqui, uma abertura lenta, segura e gradual. Talvez não foram talvez não tenha sido dos moldes que eles queriam, mas pelo menos eles colocaram a velocidade que eles queriam que isso acontecesse. Beleza? Então, 5 presidentes para serem decorados. O primeiro se chama Castelo Branco. O segundo, um cara chamado Costa e Silva. Depois, Médici, Geisel e, por fim, João Batista Figueiredo. Pronto, só 5 presidentes para vocês decorarem, beleza? Estuda aí, decora o nome deles, porque é bem interessante vocês saberem sobre eles. Agora, nós vamos mudar o slide aqui e vamos falar de algumas características gerais da implantação desse regime militar. O primeiro deles, que é uma das justificativas, é evitar a ameaça comunista. Entendam o seguinte: o Brasil ali com o presidente Dutra já tinha se alinhado aos Estados Unidos. Porém, esse alinhamento era um alinhamento que eu posso dizer ainda não tão efetivo. Ou seja, optou-se pelo capitalismo, afastou-se do comunismo, cortou relações com a União Soviética. Porém, até Cuba ter uma revolução e se tornar um país comunista, os Estados Unidos acreditavam que aquele modelo de interferência nos países latino-americanos já era o suficiente. Quando eles perderam Cuba, eles mudaram a sua relação com a América Latina. Ou seja, acendeu lá no Pentágono, provavelmente, uma luzinha vermelha dizendo: tomem cuidado com a América Latina. Por quê? Embora Cuba não seja um país tão significante economicamente, né, olhando para o resto, porém, aquilo acende uma luz vermelha dentro do Pentágono, dentro da CIA, e eles começam a mudar o seu padrão em relação à América. E é aí que eles vão começar a se preocupar, entre outros, o Brasil. Porque se o Brasil se torna um país comunista, a possibilidade dele arrastar outros países para essa mesma ideologia. Ou seja, o Brasil, sim, é um país extremamente importante nessa questão da manutenção do capitalismo no mundo. Vamos então agora uma outra coisa. Qual outra característica? A manutenção de algumas instituições democráticas durante a ditadura militar. Quando eu digo algumas, não significa que existia a plena democracia. Eu não sei se essa palavra está certa ou não, mas não posso dizer que houve uma democracia. Tinha o Congresso Nacional? Sim. Tinha eleições meio torta? Sim. Mas dizer que esse Congresso Nacional tinha total liberdade para trabalhar, que esse Congresso Nacional podia criticar o governo, isso já não acontecia. Do mesmo modo, essas eleições não representavam a vontade. Outra questão, outra característica geral é isso daqui, ó, os atos institucionais. No total, foram 17 atos institucionais criados durante a ditadura militar. Fora os atos institucionais, há os atos complementares, que chegou ao número de quase 100. Então, esses atos institucionais é o meio em que a ditadura militar legitimou o seu poder. Legitimar no sentido de tornar leis as suas ideias. Isso é um outro ponto importante. Significa
que os atos institucionais, sendo absurdo ou não, eles serão legais. Não estou dizendo legal de, olha que belezinha, que cuti-cuti. Não. Legal no sentido de lei. Legal no sentido da palavra lei. Então, podemos dizer que há os atos institucionais. Outra coisa, o que fundamentou esta ditadura militar foi isso aqui. A doutrina de segurança nacional. O que seria essa doutrina? Os objetivos, as metas que eles queriam. Então, essa doutrina de segurança nacional foi feita bilateralmente, que colocou, de uma forma ou de outra, aqui no Brasil, os objetivos que se queria desta ditadura militar. Então, doutrina de segurança nacional. Uma outra característica sobre a economia, e ela vai variar ao longo do tempo, podemos dizer que a primeira parte do governo, ali do primeiro presidente Castelo Branco, nós temos um momento de arroxo não só salarial, que vai ser motivo que nós vamos falar daqui a pouco, mas um arroxo no sentido de conter os gastos públicos, tentar combater a inflação. Depois desse período, vem um novo período, que também é conhecido como milagre econômico. Você já deve ter ouvido falar essa palavra. O Brasil crescia 10%, 12% em média a partir de 69. Porém, em 74, esse milagre econômico começa a dar sinais de total deficiência, porque a expansão do crédito que foi feita ali pelo Delfim Neto chegou ao seu limite. Do mesmo jeito que outro governo também vai expandir o crédito e também não vai ser eficiente, inclusive o mesmo Delfim Neto vai estar envolvido com isso, mudou-se a política econômica a partir de 74. A política econômica vai ser essa daqui que eu estou marcando. O desenvolvimentismo econômico, principalmente no setor de indústria de base. Ou seja, vamos fazer um desenvolvimentismo econômico não no padrão do Getúlio Vargas, mas vamos fazer um desenvolvimentismo econômico no padrão JK, trazendo empresas estrangeiras, numa política um pouco mais liberal e assim por diante. Então essa é uma outra característica. E esse período do desenvolvimentismo econômico, ele também vai ser embasado no aumento da dívida externa. A dívida externa do Brasil vai saltar, e vai quase que dobrar nesse período. E da onde que vem esse dinheiro? De uma coisa chamada petrodólares. Petrodólares, que vai ser nada mais do que o dinheiro que os países árabes começarão a emprestar para os banqueiros estadunidenses e ingleses, e esses bancos vão emprestar para as nações do mundo, entre elas, obviamente, o Brasil. Ou seja, o Brasil vai desenvolver bastante esse desenvolvimentismo econômico e a indústria de base, principalmente a indústria de eletricidade. Uma outra coisa, então, que obviamente vai estar somado a isso, a integração nacional, né? Vamos integrar o Brasil, vamos fazer com que o Brasil se torne um só, porém, para isso, capital estrangeiro. Então, vamos repensar esse momento aí de econômico. Primeiro momento, um arroxo, um momento em que ali o presidente tenta controlar a inflação e controlar também os salários. Segundo momento, é um momento do milagre econômico, onde houve uma expansão de empréstimos, de concessão de empréstimos, tanto para a classe média, tanto para os empresários, como também para a população. Só que começou a não funcionar isso muito bem, essas linhas de crédito, o dinheiro começou a acabar, e resultado, substituiu-se isso por um desenvolvimentismo econômico. E depois que esse desenvolvimentismo econômico também não consegue surtir um grande efeito, aí temos a substituição disso daí pelo início da crise, uma estagnação econômica que vai começar na década de 70 e vai até 94 com a estabilização do Plano Real. Ou seja, durante a ditadura militar houve uma crise, o início da crise econômica, que vai estourar principalmente
quando volta a democracia no Brasil. Outra coisa também característica desse período, nós temos a Lei de Segurança Nacional, que, claro, ela vai colaborar com essa ideia da doutrina de segurança nacional. A Lei de Segurança Nacional vai ser a prática da doutrina. A doutrina é o que se quer, e a Lei de Segurança é o como vai fazer isso funcionar. De que forma que vai fazer isso? Através de censura. A princípio, quando a ditadura, mesmo chamando erroneamente, quando a ditadura branda, você tem uma censura pós. É um momento em que as manifestações ainda existem de forma bastante limitada, mas elas existem. É o momento dos festivais, por exemplo. Porém, daí depois a censura, depois do AI-5, a censura se amplia bastante. A censura vai ser prévia. Teremos punições e prisões. Teremos punições no sentido de cassação de mandatos, pessoas perdendo seus empregos, principalmente empregos públicos, num total de mais ou menos 20 mil pessoas. Sabe, um número bastante considerável. Continuemos. Agora vamos falar sobre o início. A Constituição de 1967. A ditadura militar começa em 64. 3 anos depois, a ditadura militar cria uma nova Constituição. Nessa nova Constituição, ela vai continuar ainda com o Pacto Federalista, embora há uma supervalorização do executivo e, obviamente, do presidencialismo. Isso vale muito a pena falar, né? Outra coisa, as eleições para presidente e vice-presidente serão de formas indiretas. Então, como eu já falei, vai ter eleições, só que indiretas. E quem são esses caras que vão poder escolher? O Congresso Nacional. Outra coisa, o presidente vai poder decretar estado de sítio sem perguntar para o Congresso Nacional. Então, a partir do momento que ele pode decretar estado de sítio sem perguntar para o legislativo se ele pode fazer isso, ele está aumentando, supervalorizando o poder executivo. Outra coisa que ele também pode fazer, está tudo na Constituição, ou seja, tudo é legal, né? No sentido de lei. Outra coisa que ele pode fazer é decretar o recesso do Congresso Nacional. Caso o Congresso dê muito trabalho para ele, esteja dificultando a sua vida, ele pode pôr fim ao Congresso. Uma outra coisa muito importante é legislar, ou seja, o presidente vai poder fazer leis através de decretos. E é interessante que eu não lembro bem o número, mas a maioria das leis criadas no Brasil serão feitas pelos presidentes. Mais da metade das leis feitas no Brasil durante esse período vai ser feito pelos militares. Uma outra coisa que eu já falei, caçar, esse caçar tá certo, com 2 S, caçar animal, outro animal é com C cedilha, mas esse caçar mandatos é com 2 S. Lembrando que não foi só caçar mandatos, né? Também temos a cassação, o prejuízo de várias pessoas perderem seus empregos. Ótimo. Uma outra coisa que essa Constituição também fez foi a criação de apenas 2 partidos no Brasil. O partido da Aliança Renovadora Nacional, A de Aliança, RE de Renovadora e NA de Nacional, também conhecido como Arena, e do outro lado o Movimento Democrático Brasileiro, também conhecido como MDB. Ou seja, um partido que seria favorável à ditadura militar, que colaborava com a ditadura militar, que é a Aliança Renovadora Nacional, e do outro lado uma suposta oposição, chamada de Movimento Democrático Brasileiro. Por que suposta oposição? Porque se você pensar que várias pessoas tiveram seus mandatos cassados, seus direitos políticos cassados, posso dizer que dentro desse movimento democrático brasileiro não há um grande número de pessoas que sejam contrárias à ditadura militar, porque essas pessoas, posso dizer, que eles foram tiradas da vida política brasileira. É interessante que pessoas como, por exemplo, JK, João Goulart, Carlos Lacerda, aquele que ajudou a fazer a Revolução, todos eles terão seus mandatos cassados. Tá, não vem ao caso nesse momento.
Então agora vamos falar sobre o primeiro presidente. Olha aqui, ó, o primeiro presidente aqui, ó, que belezinha. Esse cara chamado Castelo Branco. Opa, tô apontando pro lado errado. Agora sim, olha esse cara bonitinho aqui. Castelo Branco. Vamos falar sobre o cara chamado Castelo Branco. Então, a primeira questão, uma estagnação econômica, pois a sua política econômica visava isso. Controlar a economia, controlar a inflação. Reparem aqui, ó, alta inflacionária. Então, esse é o principal objetivo. Há uma vertente historiográfica que diz que é devido à sua austeridade econômica, político-econômica, principalmente econômica, já que estamos falando sobre isso, que é esta a austeridade que vai fazer dar certo depois o milagre econômico. Se isso é verdade ou não, há divergência sobre isso. Primeira coisa que ele vai tentar fazer, diminuir a desordem social e política. O que seria, como se diminuiria isso? Através dos atos institucionais que nós já vamos falar aqui na frente. Outra coisa, há uma certa paralisação de investimentos estrangeiros, pois se ele está querendo fazer uma austeridade econômica, ele não pode ficar emprestando dinheiro à torta e à direita. Ou seja, vamos organizar a casa, vamos organizar a economia, depois a gente vê o que acontece direitinho sobre isso daí. Outra coisa que começa durante seu governo, e aí a ditadura militar começa a funcionar. O início de cassação de mandatos. Vamos com calma. Início de cassação de mandatos para quem era? O início de cassação também de direitos políticos de quem ainda não se candidatou. E também um grande número de pessoas irão perder a sua fonte de renda. São funcionários do governo, ditos de esquerda ou contrários ao governo, que vão perder a sua fonte de renda. Um prejuízo muito grande para essas pessoas. Ou seja, é uma forma também de punir essas pessoas por pensarem diferente do governo militar. Outra coisa, ele cria o Banco Central, ou seja, ele vai começar a se preocupar em criar métodos para controlar a economia. O Banco Central tem essa função. Outra coisa, vai unificar a Previdência Social, cria o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, algo que existe até os dias de hoje, e também cria a Embratel. Embora, se você for ver, ele está ao mesmo tempo controlando a sociedade com suas cassações, e ele também tenta criar uma série de benefícios, como, por exemplo, a unificação da Previdência Social. Cria a Embratel, como eu acabei de falar. Outra coisa extremamente importante, isso daqui vai aparecer direto durante a ditadura militar. A criação do Serviço de Segurança Nacional. Esse serviço tem a função, entre outras, a inteligência do Brasil. É tipo a CIA versão brasileira. Quase CIA, hein? O Serviço de Segurança Nacional, ele vai ser responsável literalmente pela inteligência no Brasil, bem como, por exemplo, para estudar pessoas. Por exemplo, vamos dizer que este presidente aqui falou, eu quero saber sobre tal pessoa. Aí esse Serviço de Segurança Nacional vai descobrir se o cara tem um amante, se ele tem conta no exterior, quais são as empresas dele, vai tentar descobrir tudo sobre esse cara, para, obviamente, aproveitar todo esse conhecimento para o seu benefício. Então é isso daí. Vamos aos atos institucionais. O ato institucional 2. As eleições se tornam indiretas para presidente e depois bipartidarismo. Eu acabei de falar isso na Constituição, porque a Constituição é depois desse período. Então o ato institucional cria essas eleições indiretas para o presidente e o bipartidarismo, e depois a Constituição só outorga isso daí, ou promulga. Não vem ao caso agora. Ato institucional 3. As eleições serão indiretas para governador. Isso significa que nós continuaremos tendo os governadores, só que esses governadores terão que respeitar a cartilha da doutrina de segurança nacional. Vamos ter censura nesse período, mas vamos lembrar que essa censura ainda não é aquela censura que vai se instalar depois dos seus governos. Não vai ser aquela censura prévia, vai ser uma censura
pós, ou seja, várias pessoas que vão, né, tanto cantar ou apresentar peças de teatro, eles serão punidos depois. Ou seja, ainda existe algum tipo de liberdade nesse momento. Porém, você vai literalmente cercear isso daí, vai ter censura. Não vamos pensar, todo tipo de censura é ruim. Todo tipo de censura é ruim. Não é só porque ela é antes ou depois, ela é ruim. Vejamos hoje que se briga, qualquer vez que se tenta criar algum tipo de censura no Brasil, se tem uma movimentação para que isso não aconteça. Beleza. Outra coisa, a dívida externa no Brasil nessa época era de 1,3 bilhões. No final da ditadura militar, isso aumenta só um pouquinho, alguns zeros a mais, vai para 200 bilhões, ou 200, pouquinho a mais, né? Sei lá, deixa pra lá. Em fevereiro de 67, ele cria um novo padrão monetário que vai ser o Cruzeiro Novo. Uma das formas de você combater a inflação, ou não, né? Não sei se isso tá certo ou não, de combater a inflação, eu digo, é criar um novo padrão monetário. Nesse novo padrão monetário, você sempre corta alguns zeros e para tentar controlar a inflação, coisa do tipo. Então, beleza. Já sabemos algumas coisas sobre o governo de Castelo Branco. Agora vamos ao próximo. E aí? Qual que é o próximo presidente? Qual que é o nome? Acertou? Não sei, hein? Será? Se vocês colocaram Costa e Silva, acertou. Merece até um joinha. Se não, dislike. Ensinei vocês no comecinho dessa bagaça aí. Vamos lá. Costa e Silva assume a presidência do Brasil aqui no dia 15, e ele é considerado um general de linha dura, ou seja, ele vai ser o cara que vai ampliar, aumentar a eficiência do governo para tentar controlar qualquer tipo de manifestação que fosse contra o governo militar. Preste atenção nisso. Embora um dos motivos para a implantação da ditadura militar seja o combate ao comunismo, mas você tem que entender que qualquer pessoa que pensava diferente da ditadura militar, ele vai ser considerado uma pessoa de oposição. O cara nem precisa ser de esquerda e nem precisa ser comunista, mas se ele pensa diferente da ditadura militar, esse cara vai sofrer sanções. Isso que é importante você entender. Então a ditadura militar não era só contra o comunismo, era contra qualquer pessoa que pensasse diferente. Ou seja, eu sou o dono da verdade e você, por não ser o dono da verdade e ter pensamentos não tão inteligentes e brilhantes quanto o meu, não tem o direito de participar da política. Inclusive, vou correr atrás, vou caçar você, vou tirar você do poder. O que vai acontecer principalmente durante seu governo? Greves e tumultos irão aumentar. Tá aqui. Em julho teremos uma passeata dos 100 mil. E em 68 teremos um grupo bem grande de estudantes que foram se reunir em um sítio. E esses caras foram presos. São estudantes da Uni que foram tentar fazer uma reunião secreta com só 700 pessoas. E esses caras foram presos. Qual vai ser o resultado prático desses tumultos? Esse governador bonitinho aqui, que vocês estão vendo aqui em cima aqui, esse cara vai fazer com que a ditadura se torne mais eficiente na sua proposta. Ou seja, ele vai dar início a um período de terror maior durante a ditadura militar. Inclusive, preste atenção nisso. Aqui, ó. A solução para esses problemas, o ato institucional 05. O poder, o governo pode fechar o Congresso, suspender direitos políticos, mas o importante está aqui, ó. Fim do habeas corpus. Isso significa que o presidente ou as instituições do governo pode prender as pessoas sem pedir autorização para o juiz. Só para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando, hoje, sabe quando aparece no filme assim, eu tenho um mandato policial para invadir a sua casa, para entrar na sua casa e prender você? Então, mas seria mais ou menos isso. Agora, o executivo
né, não precisa mais pedir autorização para a justiça para poder invadir uma casa, para prender uma pessoa, e nem mesmo depois de preso, ele não tem mais o direito de habeas corpus, de apelar solto sobre aquilo ali. Ou seja, a partir de agora você pode prender, você pode julgar as pessoas, torturar, matá-la a seu bel prazer. É nesse momento em que a ditadura militar fica extremamente violenta. Já entro nesse assunto. Criou a PetroQuis, ou seja, vamos fazer pesquisas no Brasil em relação ao petróleo. Constrói a ponte Rio-Niterói. Reaparelha a marinha mercante. Eu não estou falando de marinha. Não estou falando de marinha de guerra, não, hein? Estou falando sobre marinha mercante, beleza? E criou a Previdência Rural. Esse negócio da Previdência Rural é uma coisa que merece um pouco mais de atenção mais no futuro, porém, né, deixa para lá. O que acontece? Costa e Silva é cometido de uma doença, morre, e aí quem deveria assumir a presidência é esse cara aqui, ó, Pedro Aleixo, o vice-presidente, né? Vice-presidente eleito de forma indireta. Porém, os militares não veem Pedro Aleixo como uma boa opção, pelo simples motivo, ele é um civil, e o resultado disso, em 69 tem uma emenda constitucional que diz uma coisa bem simples. Quem vai governar o Brasil é uma junta militar, e essa junta militar vai ficar ali até a escolha do novo presidente. E quem é o novo presidente? Quem? Hã? Não vi? Vamos ver se acertou? Isso mesmo, esse carinha bonitinho aí. General Médici, Garrasta Azul Médici. Ai, caramba, esse é mais um presidente de linha dura. Lembra que antes eu peguei e disse que existia a ditabranda, que depois a ditadura ficou um pouco mais violenta? É durante o governo anterior, que é do... espero que você tenha acertado. E do Médici. Esse é o momento em que a ditadura militar se torna cada vez mais violenta. Para vocês terem uma ideia, vai ser criado um termo para ditaduras militares na América, que vai ser o Estado Policial de Terror. Estado Policial de Terror. O que seria esse Estado Policial de Terror? Que o Estado vai se utilizar de métodos ilegais para manter o seu governo. O que? Métodos ilegais? Se você não entendeu, eu explico melhor. Pensa, nós temos uma ditadura militar. Quem está colocando as regras é a ditadura militar. São eles que estão criando as leis no Brasil. Só que, mesmo eles colocando as regras, mesmo criando as leis, eles agem de forma ilegal. Eles, mesmo ilegal contra as leis deles mesmos. Ou seja, o uso extremado da violência. Eu posso dizer que houve uma institucionalização da tortura. O que isso significa? Que a tortura vai se tornar um método para se resolver os problemas aqui no Brasil. Vai ser feito pelo governo. Pensa só. Na ditabranda, que eu não concordo com essa ideia, mas a ditabranda, você tem tortura? Tem. Você tem a violência, o uso da violência? Tem, mas não de forma institucionalizada. Você tem excessos por parte de algumas pessoas. Só que a tortura vai se tornar institucionalizada. Para vocês terem uma ideia, quem vai ensinar isso para os brasileiros são os franceses, que vão implantar esse método de tortura contra a Argélia e contra a Indochina. Ou seja, a França vai criar esses métodos para combater, para impedir com que a Argélia e a Indochina se tornem países independentes. Só que eles vão aplicar isso, não estou dizendo que isso é bom, pelo amor de Deus, não me interprete errado, mas eles estão fazendo isso contra outro povo. Já a ditadura militar, esse cara aqui, ele vai estar implantando isso daí contra o seu próprio povo. Isso que tem que ser bem entendido. Vai implantar isso contra o seu próprio povo, diferente do que aconteceu na França. Então, a França vai ensinar isso daí, os Estados Unidos também vai ensinar, e você vai ter, então, workshop, sei lá se pode falar desse jeito, de como
torturar as pessoas. E o mais importante para esses torturadores, você tem que descobrir no máximo de 72 horas as informações. Porque o prazo de 72 horas era como o outro lado tentava se reencontrar de 72 horas, de 48 horas em 48 horas, para perceber se alguém foi preso ou não. Se alguém foi preso, os caras já desmontavam seu aparelho, era assim que eles chamavam, e mudavam de lugar. Ou seja, uma tentativa de... uma forma em que esses grupos terroristas, contrários ao governo, tentaram fazer para se manterem vivos. Vamos voltar, então. Então, já falei, uma maior repressão aqui, uma maior repressão, né? A ditadura... Só que, olha aqui, uma popularidade alta, porque é durante o seu governo que nós teremos o tal do milagre econômico. E aí uma coisa interessante, é nesse momento que o Brasil se torna cada vez mais urbano. Cada vez mais urbano. Significa que uma galera está saindo do campo e indo para a cidade agora. Vamos a algumas mudanças na Constituição que esses caras fizeram. Então, Constituição, a partir de agora os mandatos presidenciais passarão a ser de 5 anos. Olha aqui, presta atenção no que eu vou marcar agora. Isso, quero ver se você está prestando atenção ou não. Pena de morte. Instituição da pena de morte. Esse negócio que agora parlamentar é inviolável, você não pode processá-lo também, nem pensar. Nem pensar. Você pode processar o cara. Só para vocês entenderem o que é isso. Hoje em dia é mais ou menos como se fosse o foro privilegiado, sabe? Então, o cara pode ser processado, mas só pode ser processado pelo Supremo Tribunal. Então, essa inviabilidade parlamentar, essa inviolabilidade parlamentar, nada mais é do que isso. Dentro desse decreto, então, vamos passar a legislar cada vez mais por decretos. E, olha aqui, impede o Poder Judiciário de rever os atos do Executivo. Ou seja, se o Legislativo faz alguma coisa e que vai contra a Constituição que eles mesmos fizeram, o Judiciário não pode falar que estão errados. Não é maravilhoso isso? Isso eu posso dizer que é a hipertrofia do Executivo em relação ao Legislativo, que só tem 2 partidos, lembremos disso, e um partido do sim, ou do sim senhor, e agora também o Judiciário vai estar submisso a essa coisa aí. Mas tá, não vamos falar só de coisas ruins, não. Vamos colocar... Não, peraí, isso não é ruim? É bom? Não. E aí? Isso é bom ou ruim? Você que decide aí. Vamos lá. Outra coisa que eles fizeram. Tentaram fazer um plano de integração nacional. Criaram, por exemplo, a Transamazônica, uma tentativa de levar o desenvolvimento para o norte do Brasil, criando uma rodovia no meio da floresta amazônica. Ou seja, vamos tentar pegar a riqueza do norte, vamos explorar aquilo ali. Outra coisa, vamos também tentar irrigar o Nordeste, vamos tentar levar água para o Nordeste, vamos levar um desenvolvimento para essa região. E outra coisa, o Mobral. Para você que não sabe o que é Mobral, Mobral é uma tentativa de ensinar todo mundo a ler e escrever. Basicamente é isso. Outra coisa que eu vou mostrar daqui a pouco são as grandes vitórias esportivas que vão servir de propaganda para esse cara, para fazer aumentando mais ainda a sua popularidade. Então, nós temos uma economia bastante crescente, poderosa, nós temos um surto industrial aí, temos uma economia chegando a 10, 12%, e ainda as vitórias esportivas, ou seja, unindo útil ao agradável, delícia, maravilha. Tá, mudando de assunto. Só que falando ainda sobre esse tal de milagre econômico, o que aconteceu? Uma coisa, estou marcando aqui embaixo, ó. Para quem não está prestando atenção direito, aqui embaixo, aqui, arroxo salarial. Isso significa que a inflação vai existir e normalmente o aumento salarial das pessoas vai se dar pela média da inflação do ano anterior. Então, por exemplo, se a inflação foi de 30%, o aumento salarial vai ser de 15%. Tem uma lógica econômica para isso daí, porque você dá um aumento salarial no mesmo tamanho que é a inflação, você retroalimenta a inflação. Mas isso significa que o trabalhador vai se dar mal todo ano. É um dos momentos em que o salário vai ter um menor valor possível de compra. Então isso merece bastante destaque.
Mas se tá tendo um milagre econômico, o Brasil está crescendo de 10 a 12% durante 69, 70, 71, assim por diante. O Brasil está crescendo, tem um rosto salarial e não está tendo distribuição de renda, então isso significa que alguém está ganhando muita, muita, muita grana. Então é um momento em que a concentração de renda explode. Cresce muito essa concentração de renda. Isso merece destaque. Ou seja, medir a riqueza de um país pelo PIB é uma métrica burra. Como que se mede a riqueza de um país? Educação de qualidade, segurança e saúde de qualidade. A segurança, talvez nessa época, alguns nostalgistas vão falar, porra, é maravilhosa. Não sei, não vivi muito tempo lá, então não posso falar muito sobre isso. Mas acredito que quando você coloca o exército na rua, policiais na rua, acredito que possa ter melhorado. Mas já a questão da educação e da saúde, eu já tenho minhas dúvidas. E principalmente nessa questão de salário, né? O salário era pouco, o cara tinha pouco poder de compra. E o poder de compra que se dava nessa época, principalmente no governo desse cara aqui, ó, era um poder de compra baseado em empréstimos. Ou seja, a ampliação de empréstimos. O problema é que em um momento você vai ter que pagar esses empréstimos. Então, vamos dizer assim, isso vai ser um problema. Vamos lá. Uma outra coisa que será criado é o CNP, o Conselho Nacional de Propaganda, que vão criar, entre outras coisas, aqui propagandas como Brasil, ame ou deixo. E depois de algumas vitórias esportivas, Brasil, ninguém segura esse país. Ninguém segura esse país. Ou seja, pro alto e avante. Opa, peraí, esse é outro cara que fala. Deixa quieto. Mas é algo parecido com isso daí. Ou seja, propagandas políticas falando bem disso daí. Então, soma censura, mais propagandas políticas. Claro que vai criar uma certa nostalgia nas pessoas que viveram nessa época, acreditando que tudo era bem bonitinho, coisa do tipo. Tá, agora vamos falar sobre a dívida externa. A dívida externa do Brasil agora chegou a 13 bilhões, um montante bastante considerável, e esse montante só vai aumentando ao longo do tempo. E agora, por fim, alguns movimentos armados irão surgir, movimentos contrários à ditadura militar. Algumas pessoas podem achar que esses movimentos aqui são contrários a isso daqui, ó, o Ato Institucional 05, tá? Mas não, esses movimentos já existiam antes mesmo desse ato institucional. Então eu posso dizer que não é um resultado do ato institucional, eles já existiam. São movimentos que irão pegar em armas e lutar contra a ditadura militar. Uma coisa que merece bastante atenção é a amplitude desses movimentos armados. Eles não tinham base popular. Eles eram compostos basicamente por classe média. Boa parte dessa classe média era, na verdade, de estudantes. Ou seja, a classe média em si ela não vai entrar num grande montante de pessoas a esses movimentos. E como eles não têm uma base social mais popular, povo popular, logo eles vão se enfraquecendo. Além de se enfraquecerem, também terá a ação do governo que irão prender essas pessoas. Então, esses movimentos vão se enfraquecer naturalmente. Se você pegar, por exemplo, Cuba, onde Fidel Castro, Raul Castro, Camilo Cifuegos, Che Guevara, 12 caras se refugiam em Serra Maestra e vão conseguir captar um grande número de populares para sua revolução. Já esses movimentos aqui no Brasil, esses movimentos armados aqui no Brasil, já esses caras não vão conseguir isso daí. Boa parte são de estudantes, alguns são militares, como o VRP, que vai ter de 30% de militares, e alguns movimentos de estudante, no qual teremos 50% de estudantes. Mas se você olhar 50% de estudantes e olhar pela quantidade de pessoas, quem são as pessoas no Brasil, ele não corresponde ao Brasil, não corresponde ao Brasil real. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Ele não corresponde como a sociedade era dividida. Acho que agora deu para entender. Beleza. Acabamos com o governo Médici. Agora vamos a algumas grandes vitórias. Estão aqui.
70 milhões para frente Brasil, salve a seleção. Seleção brasileira de 1970, campeã mundial. É a primeira tricampeão mundial. E por que eu tô falando? Porque o primeiro país que fosse tricampeão mundial receberia a taça Julius Rimet. Ah, que bonitinho, taça Julius Rimet. O Brasil ganhou, trouxe para cá e sumiu. Coisa que acontece, né? Mas tá, não foi só isso não. Olha aqui, ó. Emerson Fittipaldi em 72 e 74, bicampeão mundial de Fórmula 1 na sua John Player especial. E aqui, esse carinha aqui, ó, esse rapaz aqui, Éder Joffre, que se tornou campeão mundial, unificou títulos. Resultado, o Brasil. Ninguém segura esse país. Pelo menos esse era o slogan, né? Novo presidente. Só que antes de falar sobre o novo presidente, vamos falar sobre algumas questões. O que aconteceu depois de 79? Em 73, criação do colégio eleitoral, composto por delegados. Criação do DOI-CODE, que seria o destacamento do governo, para coibir as ações desses militares e desses grupos terroristas. Aviso, o DOI-CODE, na verdade, eu falei errado. Ele não foi criado pela ditadura militar, ele foi criado em 1924, quando em São Paulo houve um movimento contrário ao governo. Então isso daqui já é velho. Eles têm uma experiência nesse sentido. E qual a função desses DOI-CODES? A sua principal função vai ser é uma polícia política. Ou seja, vamos tratar sobre política. E o que vale muito a atenção também, vale a sua atenção, é pensar que esse DOI-CODE tem uma certa experiência de temporal, simples assim. De 64 a 70 nós teremos vários grupos contrários ao governo, entre eles a Aliança Libertadora Nacional, comandada por esse cara chamado Marighella. Temos também a Vanguarda Popular Revolucionária, a VRP, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Todos os movimentos terroristas que tentaram combater com o uso da violência a ditadura militar. E na mesmo peso e na mesma medida, os militares vão combater esses caras também com violência. E daí vem aquela questão, né? Quem tá certo? Será que quem apelou foi a esquerda e por isso a direita também foi no mesmo caminho? Ou será que foi a ditadura militar? Isso é uma questão que eu não sei a resposta. Você tem que pensar aí, quem será que é o responsável por essa radicalização de ambos os lados? Tem uma teoria chamada Teoria dos Dois Demônios, que é interessante essa teoria, que diz que a sociedade brasileira perdeu nos dois. Tanto com a radicalização da esquerda quanto a radicalização da direita. Ou seja, são dois demônios. Isso é a historiografia vai falar, tá? Não sou eu que estou dizendo, não. Mas vamos continuar. O que vai acontecer durante esses governos? Uma das coisas, a crise do petróleo. Estou marcado aqui. Só para vocês terem uma ideia sobre essa crise do petróleo, o petróleo valia $20 o preço do barril. Só que, depois da guerra entre os islâmicos, a questão palestina, vamos dizer assim, os países exportadores de petróleo, na sua maioria, são islâmicos exportadores de petróleo, eles decidem dobrar o preço do petróleo. Então esse preço do petróleo de 20 vai para quase $45. E um ano depois, olha que interessante, um ano depois vai para $100. $100. Mas o custo da produção mantinha-se a mesma. Então o preço do petróleo não subiu porque aumentou o custo. Subiu porque a OPEP resolveu aumentar o preço do petróleo para sacanear o Ocidente. Ou seja, o dinheiro que estava no mundo agora vai ser freado, vai existir uma preocupação muito grande de saber o que se fazer com essa grana, e assim o dinheiro vai passar para a mão desses caras aí da OPEP do Oriente Médio ali. Outra coisa em 74 que também irá acontecer, aqui ó, a implantação de ditaduras militares no Chile e no Uruguai. Inclusive o Brasil tem uma certa responsabilidade da implantação da ditadura militar, da morte de Salvador Allende ali no Chile. 76,
temos a implantação de ditaduras militares na Argentina. Só quero aproveitar essa situação. A ditadura militar argentina, ela criou organismos autônomos para torturar as pessoas, para perseguir as pessoas, para prender. E depois de um certo momento, a ditadura militar perdeu o controle desses caras. Deu pra entender isso? Já aqui em cima, o DOI-CODE, que eu estou marcando aqui em cima, esse DOI-CODE estava sobre o aparato militar, estava sobre a tutela militar, estava sobre o regime militar. Por isso que eu posso dizer que foi institucionalizado isso daí. Ou seja, no caso da Argentina, eles perderam o controle disso. E no caso do DOI-CODE, o governo brasileiro manteve esse controle. Uma outra coisa que está acontecendo no mundo nesse exato momento também é esses dois carinhas que estão aparecendo aqui, olhando para vocês. Olha que bonitinhos os dois. Esses caras são Ronald Reagan e a senhorita Margaret Thatcher. Os dois. A senhora Margaret Thatcher, essa que está bem aqui em cima. Opa, aqui. Essa que está bem aqui em cima. É primeira-ministra da Inglaterra. E esse outro cara aqui. Falhou. E esse outro cara aqui, que estou mais perdido que... E esse outro cara aqui... Pronto, agora... Não, mas que coisa... E esse outro cara aqui... assim, pronto. Esse cara, Ronald Reagan. Esse cara era o presidente dos Estados Unidos. Basicamente, o que eles vão fazer? Eles vão criar uma nova política econômica no mundo. Eles vão abandonar o welfare state, o estado do bem-estar social, o estado grande, o estado forte, o estado poderoso, aquele estado que é responsável pela promoção da economia, e eles vão criar esse negócio chamado aí de neoliberalismo. Um modelo econômico que é criado a partir do momento em que você vê uma certa falência do welfare state, a manutenção desse estado do bem-estar social. Ou seja, um abandono dessa ideia de vamos distribuir renda e vamos valorizar o capitalismo. Tá aí uma dificuldade grande pra caramba para os dias de hoje. O que fazer? Desenvolver o capitalismo ou distribuição de renda? Achar o meio termo disso daí tá complicado. O Brasil sempre mostrou para o que ele veio. Década de 70, no Brasil, há um momento, a última... Como eu posso dizer? O último morto do regime militar durante a tortura foi em 76. Não estou dizendo que tenha acabado a tortura, ela continua existindo. Mas, a partir de 76, 77, 78, eu posso dizer que a ditadura militar foi se abrandando. Ela foi começando o seu processo de abertura política, lenta, segura e gradual, aquela coisa e tal. E daí nós temos manifestações como, por exemplo, as greves do ABC, que vão enfrentar o governo, e aí o governo vai acender novamente as luzes, né, umas luzes vermelhas, dizendo, opa, nossa abertura está sendo muito rápida. E olha a figurinha que aparece aqui. Isso mesmo. Agora, quem é o novo presidente do Brasil? Geisel, o presidente da abertura. Mas calma, não é uma abertura tão rápida assim não, né? Como o próprio nome diz, ela vai ser lenta, vai ser segura e gradual. Diga-se de passagem, essa abertura ela vai ser bastante lenta, porque foi o modo em que esses presidentes aí conseguiram para fazer com que essa passagem fosse tutelada por eles. O primeiro presidente, por exemplo, o primeiro presidente civil, o Sarney, vai ser um governo tutelado por eles. Eles que vão decidir sobre isso ou não. Beleza? Vamos lá. Entre as coisas que ele faz, ele cria o Ministério da Previdência Social. Ou seja, agora nós temos um ministério que vai ser responsável por cuidar dessa finança da Previdência Social. Vai criar também um Conselho de Desenvolvimento Econômico. Beleza? No seu processo de abertura, eles vão fazer uma tentativa aqui que vai permitir os debates nas eleições de 74. Putz, mas olha o que acontece. O MDB vai conseguir 12 dos 22 estados. Eles vão chegar à conclusão de que eles saíram derrotados nessas eleições. Então eles vão retroceder em alguma coisa aí. Outra coisa, em 74 temos o fim da censura prévia, eu digo. Teremos aqui em 79 a lei da anistia,
O que é a lei da anistia? Vamos anistiar todos aqueles que cometeram excessos, tanto da direita quanto da esquerda. Eu vou repetir. Vamos perdoar, vamos anistiar todas as pessoas, tanto da direita quanto da esquerda, que cometeram excessos durante a ditadura militar. Outra coisa, vamos ter uma caçada aos comunistas. A manutenção da caçada aos comunistas ainda irá acontecer. Continuemos ainda sobre isso. Em 75, que tem a morte de Vladimir Herzog, morte esta que vai causar uma comoção muito grande no Brasil. Ele vai ser morto, vão dizer que ele se enforcou, mas não vai ficar muito bem explicado isso daí. E agora tem um ponto extremamente importante, que vai ser aqui. A cooperação nuclear Brasil-Alemanha. Isso daqui vai dar um chabu pro governo brasileiro gigantesco. O que é esse acordo nuclear? Só para vocês saberem, a Alemanha Ocidental, ainda existe nesse momento aí, ela está querendo, depois da Segunda Guerra Mundial, acabou o seu... Ela não podia, ela tinha que ser pacifista, ela não podia ter armas. E daí ela está querendo se rearmar com uma parceria com o Brasil. Isso os Estados Unidos vai olhar isso e vai... como eu posso dizer, vai ver isso com péssimos olhos, cara. Vai ver isso com péssimos olhos porque vai falar assim, pô, o Brasil, será que vai ter uma bomba atômica? Será que a Alemanha também vai ter uma bomba atômica? É claro que, né, o Brasil ia ter 4, 5, 6, talvez 10 bombas atômicas, enquanto que os Estados Unidos ia ter o seu milhar, né? Mas lembre-se que nessa época, bombas atômicas, poder militar, é uma forma de... fazer um contrapeso nessa balança mundial de poder. Beleza? Então isso daí vai causar um mal-estar com o governo estadunidense que merece um certo destaque nosso. Tá, vamos falar sobre outras coisas sobre o seu governo. Plano de desenvolvimento do Cerrado. Vamos desenvolver o Cerrado brasileiro. É aí que vai surgir o tal do agronegócio. É aí que a agricultura vai alcançar essa parte aí do Cerrado. E vai ser não uma agricultura voltada para o mercado nacional, e principalmente voltada para fora, ou seja, vender commodities. Vai se criar um plano nacional de saneamento, coisa que, né, olhando por hoje, vemos que infelizmente não deu certo e também nem se manteve. Mais 50% das residências no Brasil não tem saneamento básico, uma vergonha gigantesca. E, por fim, não sei o que eu fiz aqui, mas agora arrumei, o Tratado de Amizade entre Brasil e Paraguai, na qual terá a criação da Itaipu. Lembra que eu tinha falado que aqui o MDB, aqui em cima, o MDB teve uma baita vitória? Então aqui nós vamos ter alguma mudança chamado pacote de abril. Nós teremos um senador biônico, ou seja, um senador vai ser escolhido pelo próprio ditador militar, por esses carinhas aqui, enquanto que o outro senador vai poder ser escolhido de forma direta. Mas lembrando que não é tão direto assim, né? Você não pode ser contra o governo para você se candidatar. O governo ainda será feito de forma indireta. E com o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, a nossa dívida aumenta para 43 bilhões. 43 bilhões. Ainda dentro do seu governo agora, vamos lembrar que o primeiro governo foi um governo de austeridade política, de política econômica, combate à inflação. O segundo governo foi um governo, temos um segundo período de governo que pega o segundo e o terceiro presidente ali, onde teremos o chamado milagre econômico. E agora com Geisel, né, com Geisel, nós teremos um abandono dessa política de expansão de crédito e teremos o desenvolvimentismo econômico com base na indústria de base. Então olha aqui, fez-se empréstimos, subtaxou artigos supérfluos, né, para tentar combater a inflação, fez hidrelétricas em Minas e São Paulo, companhias siderúrgicas e o governo ali em Tubarão. Continuemos sobre isso daí. Vamos continuar. O próximo presidente, daí vai continuar as cassações de vários dissidentes.
vai em 78 extinguir em partes vai extinguir em partes vai extinguir em parte os atos institucionais, que, né, que vai ser uma coisa, parece que interessante. Voltei, cara, deu um probleminha aqui, né? Tô aprendendo a mexer com essa bagaça. Vamos lá. E vamos ao próximo presidente. A foto já ficou até colorida, olha que beleza. Esse cara, João Batista Figueiredo, o presidente da abertura. Lenta, segura e gradual, claro. Greves do ABC se intensificam. Na década de finalzinho de 70, surge um novo sindicalismo. O PCdoB ou PCB são partidos que estão bem enfraquecidos, e aí temos um novo sindicalismo, e parte desse novo sindicalismo, bastante combativo, ele vai criar greves no ABC, e aí vai dar o surgimento do PT, né, que vai surgir um pouquinho mais para frente. O ministro do Planejamento desse cara volta a ser o tal do Delfim Neto, que já tinha sido ministro há um tempo atrás. Só que agora ele vai fazer uma política um pouco diferente, cara. Ele vai tentar fazer o quê? Contenção de despesas, vai tentar diminuir a inflação, e pensa que na década de 70 isso já se tornou um problema bastante grande no Brasil, principalmente se você pensar que na década de 70 nós temos um problema grave é o início de uma crise econômica, e vai ser uma chamada de inflação e recessão ao mesmo tempo. Uma inflação com recessão, algo terrível. Eu não estou dizendo hiperinflação. Hiperinflação é o que está acontecendo lá na Venezuela, hiperinflação é o que aconteceu na República de Weimar, lá na Alemanha, Weimar, não sei falar direito. Hiperinflação é uma coisa, a inflação do Brasil, ela era uma inflação na qual você buscava, através de um indexador, você aumentava o salário com alguma frequência para tentar deixar essa inflação menos pior. É uma solução criada artificialmente aqui no Brasil, né? Ou seja, profissa para essas coisas. Vai acontecer a privatização de algumas empresas, tudo para resolver os problemas relacionados a dinheiro, dando uma prioridade principalmente à agricultura de exportação, que vai criar commodities para o Brasil. E commodities significa entrando dinheiro. A inflação se torna um problema gigante, mas gigante mesmo, que ela vai ser, para vocês terem uma ideia, a década de